está presente em todo o tempo, Deus que está conosco, Deus Emanuel, Ele está com você agora aí na sua casa. Creia nos milagres do Senhor, na presença, na mão poderosa do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Feche seus olhos, esteja nesse momento orando ao Senhor, clame pela direção do Espírito Santo na sua vida nessa noite, para que toda palavra venha direto dos céus ao encontro do teu coração, trazendo transformação, mudança, porque é isso que a palavra de Deus causa nos seus filhos, quando estamos de fato de corações abertos, para poder realizar, para poder receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo tão especial, por essa adoração, onde podemos sentir, Pai, a presença manifesta do Senhor. Ó Deus, podemos criar um ambiente, ó Pai, propício para a atuação do Senhor, para a atuação do Teu Espírito no meio. Nós louvamos a Ti, Senhor, o Deus único, fiel e verdadeiro. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam tributados somente a Ti. Fala conosco, Pai, mais uma vez, durante esse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aqui conosco em mais uma celebração apostólica. Estamos começando hoje uma série de mensagens. Essa série de mensagens se chama As Grandes Conquistas pela Fé. Então, meu irmão, se prepare, porque eu tenho convicção de que será um tempo extraordinário, onde o Senhor estará falando conosco, como alcançamos através da fé, como conquistamos tudo aquilo que Deus tem para nós. O Senhor tem planos e propósitos para mim e para você, para cada pessoa dessa igreja. Você crê nisso? Eu creio com todas as forças. A questão é como chegarmos lá, como conquistarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós vamos falar de 8 personagens da palavra de Deus, e em cada um desses personagens um tema específico. Hoje nós vamos falar a conquista pela obediência, também falaremos a conquista pela persistência, perseverança, excelência, fidelidade, coragem, sabedoria e a conquista pelas lutas. Então, prepare teu coração, porque o Senhor quer bradar em nossos corações durante essas 8 semanas que nós teremos aqui nessa série de mensagens. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. O texto base, Hebreus capítulo 11, versículo 33, diz: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Personagens da palavra que conquistaram, que conseguiram alcançar algo excelente, algo a mais, mas através da fé, através da direção do Senhor, da direção do Espírito Santo. E o primeiro homem, o primeiro personagem que nós iremos falar nesse primeiro dia, não teria como ser diferente, ao pai da fé, Abraão. A conquista pela obediência. Vamos ver princípios de fé da vida desse homem de Deus. Quero começar então lendo Gênesis capítulo 12, Hebreus capítulo 6, versículo 15. Esse texto diz assim, um texto bem conhecido também. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Esse foi Hebreus 11, de 1 a 3, agora 6:15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Aqui está falando que Abraão alcançou por esperar pacientemente. Isso tem a ver com fé. Fé é você crer em algo que você ainda não pode, que você não enxerga.
que ninguém te deu garantia que vai acontecer, mas a fé é justamente crer naquilo que não está vendo, é crer que existe um Deus e por você ter fé nesse Deus, você sabe e tem a convicção de que essas coisas de fato vão acontecer. O texto que acabamos de ler, de Hebreus 11:1, diz, entender que o universo foi formado pela palavra. Para crer nisso, meu irmão, precisa ter fé. Para ter convicção de que o universo foi criado através da palavra liberada de Deus, é preciso ter fé. Nós não podemos viver uma vida cristã de convicções, de certezas, baseada em promessas, na palavra que o Senhor traz para nós todos os dias, se não tivermos fé. É impossível agradar o Senhor se não tivermos fé. Abraão, ele foi o pai da fé para judeus cristãos. Ele era um homem rico, temente a Deus, e foi justificado justamente por sua fé em Deus, aceitando o desafio de caminhar em fé e obediência ao chamado. Nós vamos enxergar hoje como que também a fé e a obediência, elas caminham juntos. Porque a partir da hora que você crê em algo, é muito mais fácil de você obedecer. Se chega alguém para você e diz assim, olha, eu quero que você siga esse caminho e faça tal coisa que eu estou mandando você fazer. Mas você não conhece essa pessoa. Você nunca teve intimidade, relacionamento, não sabe se ela é de confiança ou não. A pergunta é, será que você vai obedecer? Agora, uma imagem diferente, chega uma pessoa que você conhece, é uma autoridade espiritual na sua vida, um líder seu, você já tem confiança, você conhece essa pessoa e ela chega e te dá uma direção. Não é mais fácil de obedecer? Nós obedecemos quando nós cremos naquilo que estamos ouvindo. É muito difícil obedecer sem crer. Por isso que a obediência caminha junto com a fé. Como você vai obedecer de coração a Deus se você não o conhece? Como você vai obedecer se você não tem fé que Deus existe, que Ele é Deus de fato, que Ele tem autoridade sobre a sua vida, que Ele é seu Pai, se nunca você declarou que Ele é Pai na sua vida? É a partir desse momento onde você declara a paternidade espiritual de Deus sobre a sua vida, que é mais fácil de você caminhar em obediência. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não dá para agradar a Deus se não tiver fé. Exercer fé é a essência da vida cristã. Nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não for pela fé. Não tem como dar passos largos, não tem como abrir horizontes, não tem como chegar em um lugar à frente se não for através da obediência pela fé. Nós temos que aprender com esse personagem Abraão como conquistar, assim como ele conquistou tudo aquilo que Deus tem para que nós possamos conquistar. O próximo texto diz que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha só o que o texto diz. Pela fé, quando chamado, ele obedeceu. Olha como caminha junto. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas. Algumas coisas interessantes sobre Abraão na palavra de Deus. A palavra diz em 3 textos, por 3 vezes, que ele era amigo de Deus. 2 Crônicas 27, eu não vou ler esses textos, só estou citando Isaías 41:8 e Tiago 2:23. A palavra dizendo que Abraão era amigo de Deus. Que demais você ser considerado pelo próprio Deus, pela própria palavra, amigo de Deus. Como você é reconhecido pelo Senhor? Como será que Deus está? O que será que Deus diz de você quando Ele olha para você? Será que Ele vê um amigo, alguém obediente?
Alguém que arranca de fato um sorriso dos lábios do Senhor, a alegria do Senhor quando Ele olha e fala: esse daqui de fato é meu amigo. Esse aqui de fato tem caminhado comigo. Esse aqui de verdade tem obedecido, e não por obrigação, mas porque Ele me ama. Para ser amigo de Deus, tem que fazer a sua vontade. Se ele foi considerado amigo de Deus, é porque ele realizava com certeza a vontade de Deus. O plano de Deus era abençoar e redimir através de um povo, por isso o chamado de Abraão, para iniciar ali o povo de Israel. Ele diz: em ti as famílias da terra serão abençoadas, elas serão benditas. E ele tinha em mente já a vinda de Cristo. A ideia era que a partir desse povo, lá na frente, Jesus viesse, a partir então deles, pudessem, através de uma nação, abençoar todas as nações da terra. O interessante de você entender também de Abraão, estamos dando uma passagem aqui sobre a vida de Abraão, quem foi esse homem de fé, para você compreender a base um pouco da vida desse grande homem, que foi justificado pelo Senhor através da fé. É entender o seguinte: pensa assim, nós estamos falando do Gênesis, lá do início. Sabe o que Abraão tinha? A única coisa que ele tinha era Deus. O que eu quero dizer com isso? Ele não tinha Bíblia para seguir. Ele não tinha igreja. Ele não tinha pastores. Ele não tinha liderança. A única coisa que ele tinha e decidiu fazer era ouvir e obedecer à voz de Deus. Hoje nós temos igreja, nós temos a palavra, nós temos liderança, e ainda assim, quão difícil é obedecer a palavra de Deus. Como é difícil para nós hoje conseguir ouvir e discernir, saber que é Deus falando conosco. Mas esse foi Abraão. Esse foi esse homem que teve o discernimento suficiente para ouvir e falar: é Deus que está falando comigo, e se é Deus que está falando, eu vou obedecer. Ele não teve problema talvez em sacrificar a sua família, os seus recursos, a sua saúde talvez, para poder entrar numa jornada difícil de um deserto, onde não sabia o que viria pela frente. E mesmo sem ter todos os recursos que eu e você temos hoje, a decisão é, pela fé, obedecer. É isso que nós temos que guardar no coração, de como esse homem de fato é o pai da fé para nós. Ele colocou em risco sua vida, família, finanças, reputação, lá na frente o seu único filho. Essa história para mim é algo assim que eu não consigo conceber. Tamanha fé, a palavra diz assim que ele tinha tanta fé de que Deus estava no controle quando ele estava levando o seu único filho, o filho da promessa, para poder sacrificar naquele monte. A palavra diz que ele queria tanto, que ele tinha tanta fé, que mesmo que chegasse a imolar, a matar o seu filho Isaque, que o Senhor tinha o poder para poder depois ressuscitar. Essa é a fé que junto vem a obediência que o Senhor requer de nós. E fé é fé, seja nos dias de Abraão ou nos dias de hoje. Não existe fé antiga ou fé pós-moderna. Não tem como você querer comparar, falar que a fé de antigamente era mais fácil ou melhor do que a nossa, ou vice-versa. Porque a fé não está baseada em circunstâncias. Fé está baseada em quem você crê. A fé, ela é atemporal. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. A nossa fé está baseada em Jesus, em quem nós depositamos a nossa fé. Por isso não muda. Nós temos que guardar isso no nosso coração. E antes de entrar aqui em algumas aplicações, no chamado de Abraão, nós vemos uma ordem acompanhada de uma promessa. Assim, para viver essa palavra, você precisa então aplicar obediência e fé. Então, mais uma vez, no chamado de Abraão e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos enxergar uma ordem
e uma promessa. Em cima de uma ordem, nós precisamos aplicar a obediência. Em cima da promessa, precisamos aplicar a fé. Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? Você quer viver as grandes conquistas que o Senhor tem para a sua vida? Então, através de um mandamento, de uma ordem, de uma promessa que Deus já te deu, que Ele já te revelou, aplique a partir de hoje obediência e fé, e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Diga amém na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero entrar então em algumas aplicações rapidamente, para que você de forma prática viva essa conquista através da obediência na sua vida. Vou passar um pouco rápido, são alguns pontos, se você quiser ir anotando ou depois assistir de novo essa mensagem. Mas logo no primeiro versículo do chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12, eu já quero trazer 3 princípios rapidamente. O primeiro versículo diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui nós já entendemos, em primeiro lugar, você precisa ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Primeiro ele diz, o Senhor disse a Abraão. Quantas vezes o Senhor está dizendo, o Senhor está falando conosco, está nos dando a direção, e não estamos tendo a sensibilidade de saber que é Deus que está falando conosco. O Senhor está dizendo, olha, sou eu que estou falando, faça isso. E às vezes a gente não sabe, será que é Deus que está falando? Será que essa voz é do Senhor, é do diabo, é da minha carne? Em primeiro lugar, precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos buscar esse discernimento. E isso, meu irmão, é treino. Sabia? É treino. Nós temos que nos acostumar. Meu irmão, quando a gente está... A criança, ela acostuma com a voz dos pais, sabe por quê? Não é só porque é o pai e a mãe, é porque está ali todo dia. É porque desde quando ela está na barriga da mãe, ela já está ouvindo a voz do pai e da mãe. Voz de carinho, voz de amor, de compreensão. E isso vai entrando de uma forma que ela começa a identificar. Essa é a voz do meu pai, essa é a voz da minha mãe. Assim é com o Senhor, mas precisa acostumar. Como acostumar se a gente não fala com Ele todos os dias? É treino. É ouvir a voz do Pai todos os dias, para saber e discernir quando é Ele quem está mandando. Segundo lugar, disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. O Senhor diz, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai. Às vezes aquilo que o Senhor tem para nós vamos precisar renunciar àquilo que é tranquilo. Às vezes nós estamos numa posição confortável. Talvez, não estou falando necessariamente de mudar de cidade, de país. Estou falando com relação às vezes ao seu trabalho. Às vezes com relação aos seus estudos. Algumas direções que Deus está apontando. E às vezes Ele vai falar, olha, sai agora do seu conforto. Aplique fé. Senhor, mas está tão gostoso, está tão bom aqui, está tão confortável. Se eu der esse passo que o Senhor está pedindo para eu dar, vai dar muito trabalho, vai ter que suar um pouquinho. Deus fala, é isso mesmo que eu quero. Até para poder demonstrar o tamanho da sua fé. Terceiro, obediência em fé, mesmo sem conhecer todos os detalhes. O Senhor diz assim, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Senhor, mas aonde é? Não sei. Senhor, mas... eu quero entender. Não, eu não vou te falar nada agora. Senhor, mas o que vai acontecer lá na frente? Deus fala assim, se eu te contar, talvez você não vá. Então, aplique fé e obediência. Simplesmente vá. Mesmo sem entender, mesmo ainda sem saber ou enxergar, aonde você vai chegar. E aonde Deus tem para você. Quarto, visão. Para enxergar um plano maior, além do momento. O Senhor diz, versículo 2, farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Tem que ter visão. Muitas pessoas podem confundir, porque às vezes a visão que o Senhor dá é uma visão grande. Como essa? O Senhor está falando para ele que vai fazer dele um grande povo, e vai falar e falou que iria tornar ele famoso.
Não sei se na tradução foi exatamente essa palavra, mas com certeza o entendimento era esse. Agora imagina Deus falando para alguém hoje que vai tornar ele famoso. Às vezes o cara fica assim, mas então eu vou me orgulhar então. Já vou empinar o nariz, já vou ser uma pessoa diferente, porque Deus quer me tornar famoso. Meu irmão, não é isso. E se passar isso na cabeça, na verdade, acho que Deus já vai estar tirando o plano fora já. Porque Ele levanta, na verdade, aqueles que são humildes. Mas a questão é você ter visão e saber que Deus tem coisas grandes, sim, não para você se orgulhar, mas para quando vier o nome, a fama e aquilo que você está fazendo diante das pessoas, você possa com todas as palavras dizer, é o Senhor que está usando a minha vida. Mas temos que ter visão, e se o Senhor coloca algo no nosso coração, que seja grande, meu irmão, não precisa duvidar não precisa ter uma falsa humildade, falar, Senhor, se é isso que tem para a minha vida, eu quero, eu aceito, eu vou para cima em nome de Jesus, aleluia. Quinto lugar, precisa ter dependência para confiar na providência e no cuidado de Deus. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Para isso precisa depender, para poder confiar nesse cuidado, que Ele estará sempre cuidando, de que o diabo não pode encostar em você, meu irmão. Você tem, a partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, você tem uma blindagem espiritual, uma proteção de Deus. Se você está vivendo a vida reta, de justiça, de integridade e de santidade, o Senhor está te protegendo. E o mal não pode tocar você. Mas para isso precisa viver na dependência. Saber que as ações de todos os dias não são suas, mas vêm do Senhor. Sexto, testemunho para influenciar os outros perto de você, meu irmão. Quando ele chega para a família e fala o plano de Deus, pensa um pouquinho, será que foi tão fácil assim de convencer? Imagina você hoje, se alguém chega para você, se Deus chega e fala, olha, eu estou tirando você de Araçatuba, estou mandando lá para o Maranhão. Aí você chega para a sua família no outro dia e fala assim, olha, Deus me falou para a gente ir para o Maranhão. Será que é fácil assim, todo mundo concordar, amém, vamos lá, já começa a fazer as malas e vamos embora. Será que não precisava dele ser um homem de Deus, ter um testemunho para aquelas pessoas, para sua família, para que pudesse comprovar no coração deles, de que não, esse homem é homem de Deus, eu tenho certeza que o que ele está falando é certo, então aí sim nós vamos seguir. Com certeza não foi fácil. Com certeza não foi do dia para a noite para poder convencer a todos ali a segui-lo. Mas para você conseguir demonstrar para os seus de que é Deus que está no controle, que é Ele que está te chamando, que é Ele que está dando a direção, você precisa ter testemunho. Precisa ter testemunho de vida. As pessoas precisam olhar para você e confiar e falar assim, se Ele está dizendo, Ele nunca falhou, Ele é homem de Deus. Se Ele está falando mais uma vez, é porque é Deus que está falando. Para isso precisa de testemunho, para você conseguir influenciar. Nós, o povo de Deus, nós não somos influenciados pelo mundo, meu irmão. Nós somos influência, aleluia. Nós temos que assumir isso com muito zelo e com muita responsabilidade. Mas para poder usar desse poder de persuasão que o Senhor coloca na sua vida, para exercer o seu ministério, você precisa ser um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Sétimo, foco para não desistir da jornada. Meu irmão, toda jornada vai ser difícil. Como eu disse há pouco, e aqui a história nos diz, a geografia nos diz que eram mais ou menos 800 quilômetros de sol nessa primeira parte da viagem. Desertos, perigos, meu irmão, passando por todo tipo de lugar, por outros povos, outras cidades. Uns são legais, recebem bem, outros nem tanto. É o tipo de viagem que é difícil. Mas para você chegar até o final, meu irmão, tem que ter foco. Na nossa caminhada cristã, no nosso chamado, quando nós colocamos o pé no deserto e vamos para cima, quando a gente coloca o pé no mar para que ele se abra, as lutas ainda estão por vir. As batalhas ainda estão por vir.
Mas a promessa que nós temos é que o Senhor estará conosco. Então precisa de foco, senão no meio do caminho, quando vierem as dificuldades, primeira dificuldade que vier, vai ser como aquela parábola que o Senhor nos conta da semente, que quando vem as preocupações, as dificuldades, ela não consegue crescer e germinar. Ela seca, ela murcha. Precisa ter foco, precisa ter a consciência de quem te chamou para essa batalha, porque a promessa é que Ele sempre estará conosco. Oitavo, temos que ter gratidão pelos presentes recebidos durante a jornada. Versículos 7 e 8, o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui fala duas oportunidades no meio da viagem, que ele para poder agradecer, para poder reconhecer todo o cuidado de Deus. A nossa vida, meu irmão, a vida do cristão, ela precisa ser cheia de gratidão. O que nós temos é a cruz de Cristo. O que você precisa fazer todos os dias, quando fala de construir um altar em adoração, é você todos os dias dobrar os seus joelhos, olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a vida eterna. Senhor, obrigado porque mais um dia eu pude acordar com saúde. Senhor, muito obrigado porque mais um dia eu tenho do seu sustento. Se não tivermos o coração cheio de gratidão, não tem como o Senhor continuar nos abençoando. Nós precisamos todos os dias voltar os nossos olhos para o único que é digno de toda a nossa adoração. E ter gratidão a Ele. Não por aquilo necessariamente que Ele faz por nós, mas principalmente por quem Ele é. Porque Ele está conosco todos os dias. Quem não para reconhecer e agradecer, não chega bem ao seu destino. Nono lugar, paciência para esperar uma nova direção do Senhor. Versículos 9 e 10, depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Meu irmão, nós precisamos ter paciência e consultar o Senhor sempre para ter uma direção certa. Nós não podemos botar os pés pelas mãos e agir da nossa cabeça. Como assim ir para o Egito? Tinha que ter um pouco mais de paciência para ouvir a direção do Senhor, o que Ele queria fazer, mesmo tendo fome naquela terra. Mas ele foi para um lugar, meu irmão, que não era vontade de Deus que ele estivesse lá. De repente fala: Senhor, mas eu tenho as minhas necessidades, aqui estamos passando fome, tem escassez aqui em Canaã, mas o Senhor tinha mandado ele para lá. Eu não sei como o Senhor agiria para poder sustentar, mas é certo que alguma coisa iria acontecer. Mas ele toma uma atitude, e essa atitude traz outros problemas. E é como nos nossos dias a gente tentando alguns atalhos. Na nossa vida sempre vai aparecer alguns caminhos que são atalhos que podem parecer mais fácil e mais rápido. Mas nem sempre é o caminho que Deus tem para nós. É a gente, muitas vezes, nesses atalhos, negociar aquilo que Deus já nos deu. E deixa eu falar algo para você. Deus não é um Deus de negociação. Quem negocia é Satanás. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Deu a direção, é essa. Não se negocia com o Senhor. É como Mateus 4, 3 e 4, onde Jesus no deserto, Satanás se aproxima e tenta Jesus dizendo: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Era mais rápido, era mais fácil. Era um atalho. Mas Satanás estava aqui querendo mexer com o orgulho de Jesus. Mas a resposta é clara, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. São caminhos que muitas vezes são dados para a gente, como se fossem direções. Olha, você vai chegar mais rápido lá, pode seguir aqui que dá certo também. Vai dar na mesma. Quando na verdade o Senhor fala: espera um pouquinho, eu tenho outra direção para a sua vida. Paciência para esperar a nova direção do Senhor. Cuidado com os caminhos sem Jesus. Cuidado com as decisões que você antes não consultou, não perguntou, não orou, não jejuou a respeito. E, em último lugar, recusar ofertas que são fruto do pecado. Versículos 15 e 16, vendo-a, os homens da corte do faraó, isso lá no Egito, já estavam no lugar errado. E agora então eles elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Estamos falando da esposa de Abraão, Sara. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Recebeu ofertas, recebeu presentes de algo que começou tudo errado, que não era para estar lá. Sabe quem veio no meio desses presentes? A serva egípcia Agar. Para resumir, quem não conhece a história, lá na frente, eles esperando a promessa de Deus, que era o seu filho, mas eles desacreditaram por conta da idade avançada que eles tinham. E então Sara faz o quê? Pega essa serva, que veio lá do Egito, e entrega para Abraão, para poder formar uma família, dizendo: Deus está demorando, talvez não venha de mim. Mas a promessa já tinha sido liberada. E aí entrega essa serva, e meu irmão, não sei se você sabe, mas de Agar vem Ismael. De Ismael é o povo árabe, que até hoje é um povo que vive em conflito com as outras nações. E deixa eu te falar, isso não é novidade para quem conhece a palavra de Deus. Pois Gênesis capítulo 16, versículo 12, o anjo do Senhor profetizou, falando desse povo de Ismael: ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Essa é a palavra de Deus. Tantas aplicações aqui na sua vida nessa noite sobre fé e obediência. O Senhor dá uma ordem e uma promessa. E para você viver e receber dessa palavra, você precisa aplicar obediência e fé. Se você, meu irmão, colocar em prática, assim como Abraão fez, eu tenho certeza que o Senhor irá olhar para você com um olhar de zelo, de amor, de cuidado, e vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Essas são conquistas através de obediência. Gênesis 15:1. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Aleluia. Essa palavra é para você hoje, meu irmão. Grande é a sua recompensa. O Senhor é o seu escudo, Ele que te defende. Versículos 5 e 7, ainda do capítulo 15. Levando-a para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aqui é a chave. Então Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Essa é a conquista que você vai ter na sua vida, através de uma vida de obediência.
através de uma fé sem precedentes. Porque você, meu irmão, é um filho de Deus, que teme ao Senhor. Por mais que você esteja em um momento onde talvez esteja passando por lutas, por batalhas, talvez até desacreditando do agir de Deus na sua vida, eu quero dizer, Ele ainda é contigo. E você não vai perder tudo aquilo que você já recebeu, todo o temor, toda a sua fé. Se você de repente, meu irmão, estava num tempo de desânimo, que essa fé na sua vida será restaurada hoje em nome de Jesus. E comece a obedecer os passos que o Senhor tem te dado, as direções que Ele tem te dado, para você viver as grandes conquistas pela fé, através da obediência. Eu creio que o Senhor vai te levantar cada dia mais como grande homem, grande mulher de Deus. Você pode ver o futuro? Consegue enxergar o que está por vir? Como um flash de luz, rompendo as trevas, o amanhã vem e não demora. Só conseguimos conquistar aquilo que enxergamos. O futuro é um lugar que você precisa enxergar. Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Ouça bem e enxergue o porvir. Veja o futuro e a esperança de um dia bom e olhe para os céus que abertos estão. Veja o reino e a sua expansão. Algo novo irá acontecer e entre nós já está surgindo. Você consegue enxergar? Abra os olhos, esse é o tempo da visão perfeita.